Olá pessoal, professor Kiko. Vamos lá para mais uma aulinha, terceira aula sobre espelhos esféricos, hein? Nessa aula a gente vai ver as equações, equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados, e equação do aumento linear. Vamos lá então? Bom, primeiro, equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados. É uma equação que vai relacionar a distância do objeto ao espelho com a distância focal do espelho e a distância da imagem ao espelho. Tranquilo? Vai, pessoal, olha, imagina que eu tenho um objeto ali, escolhi um espelho côncavo para começar a brincadeira, e o objeto está depois do centro de curvatura desse espelho côncavo. Lembra que na nossa segunda aula sobre espelhos esféricos, a gente já construiu essa imagem. Vamos dar uma revisadinha agora, olha. Vou pegar dois raios de luz partindo lá da ponta da flecha, que é o objeto, incidindo no espelho e sendo refletidos. Lembra que o ponto que esses raios de luz refletidos se encontrarem é onde vai estar a imagem. Então, vai lá, o raio de luz que eu vou escolher primeiro sai do objeto, chega paralela ao eixo principal, é refletido passando pelo foco. Lembra da musiquinha? Outro raio de luz sai do objeto, chega no espelho passando pelo foco, é refletido paralelamente ao eixo principal. Observa ali o ponto que os raios de luz refletidos se encontraram, é onde vai estar a imagem. A gente tem que essa imagem vai ser real, porque não teve que prolongar os raios de luz, vai ser invertida e menor que o objeto. Lembra que a gente já fez algumas observações na segunda aula, hein? Toda vez que a imagem é real, ela é o quê? Invertida. Lembraram? Aí eu vou olhar ali, ó, a distância do objeto ao espelho, ao vértice do espelho, a gente vai representar pela letra P. A distância do foco ao espelho, a gente vai representar pela letra F, que é a distância focal. A distância da imagem ao espelho, a gente vai representar pela letra P'. Tudo bem? Então, a equação de Gauss ali, sem demonstração, tá, pessoal? Essa equação de Gauss é essa equação que aparece ali, olha. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, a gente tem que o inverso da distância focal vai ser dada pela soma do inverso da distância do objeto ao espelho com o inverso da distância da imagem até o espelho. Então, não esquece essa fórmula, hein? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando, o P é a distância do objeto ao espelho, F é a distância focal e P' é a distância da imagem ao espelho. Tranquilinho? Formulinha, equação de Gauss. Então, para a gente falar besteirinha, o menininho falou para a menininha: ou eu tenho uma fimose. E aí perguntaram, mas o que é uma fimose? Aí ele falou, uma fimose é uma pengolinha mais uma palhinha. Ai, tá nós! Pessoal, referencial de Gauss, hein? Além de lembrar da fimose, a gente tem que lembrar desses sinaizinhos ali. Distância focal que a gente representa pela letra F, vai ser positiva se for um espelho côncavo e vai ser negativa se for um espelho convexo. Não esquece disso, hein? Sempre para um espelho côncavo, a distância focal F vai ser um número positivo, um número maior que zero. E para espelho convexo, a distância focal F vai ser negativa, vai ser um número menor que zero. Tranquilo? Vamos dar uma lembrada ali, ó. Mais um desenho para a gente fazer a imagem para lembrar da segunda aula, hein? Olha lá, o objeto foi colocado agora entre o foco e o centro de curvatura de um espelho côncavo. Primeiro raio de luz que eu vou escolher, sai do objeto paralelo ao eixo principal, é refletido passando pelo foco. Segundo raio de luz, chega passando pelo vértice, é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Dá uma olhada ali onde está a imagem. Essa imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto, né? A distância focal ali, lembra que é a distância do foco ao vértice do espelho. Observa que o foco do espelho côncavo está na frente do espelho, por isso que é positivo. Agora, para o espelho convexo, lembra que a gente só tem um tipo de imagem para o espelho convexo, né? O objeto está colocado à frente do espelho convexo, dois raios de luz saindo lá da ponta do objeto, da ponta da flecha,
chega paralelo, é refletido passando pelo foco. Só que lembra que o foco do espelho convexo está lá atrás do espelho. Por isso que a gente teve que fazer aquele prolongamento ali, aquela linha tracejada. Outro raio de luz, olha, chega passando pelo vértice, é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Prolonga esse segundo raio de luz, observa que ele vai encontrar com o prolongamento do primeiro raio de luz refletido. Então a imagem está ali naquele ponto. Essa imagem é virtual, porque teve que prolongar os raios de luz para poder ser obtida. É direita, cabeça para cima, igual ao objeto, e menor que o objeto, né? Agora olha lá a distância focal. Lembra que é a distância do foco até o vértice do espelho. Lembra que para o espelho convexo, o foco está atrás do espelho. Por isso que essa distância focal tem que ser negativa, tranquilo? Esquece isso não, hein? Distância focal para espelho côncavo, sempre positiva. Distância focal para espelho convexo, sempre negativa. Beleza? Pessoal, continuando o referencial de Gauss, olha, a distância da imagem ao espelho, que a gente chama de pelinha. Se for uma imagem real, o pelinha, que é a distância da imagem ao espelho, tem que ser um número positivo, um número maior que zero. Se a imagem for virtual, então o pelinha vai ser um número negativo. Então não esquece, hein? Imagem real, distância da imagem ao espelho, um valor positivo. Se for uma imagem virtual, a distância da imagem ao espelho, que é o pelinha, vai dar um valor negativo. Isso daí na hora que a gente jogar lá na equação de Gauss, lá na Fimose, vai sair tranquilinho o sinal, hein? Tranquilo? Pessoal, vamos olhar lá os desenhos para lembrar, olha, o espelho côncavo, o objeto está colocado sobre o centro de curvatura. Se eu lembrar da segunda aula, eu já sei que essa imagem vai ser real, vai ser invertida e vai estar sobre o centro de curvatura também, né? Vamos pegar lá, dois raios de luz saindo da ponta da flecha, olha, paralelo, pelo foco, paralelo. Lembraram? Primeira aula de espelhos. A imagem, então, observa que é aquilo que eu tinha comentado, está localizada ali sobre o centro de curvatura, é uma imagem real. Olha ali, ó, a distância da imagem ao espelho, que é o pelinha. Como a imagem está na frente do espelho, é uma imagem real, esse pelinha vai dar um valor positivo. Vamos pegar um outro exemplo agora para a imagem virtual. Olha ali, o objeto está colocado entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Então, se eu lembrar da segunda aula de espelhos esféricos, essa imagem vai ser virtual, maior que o objeto, direita, e vai estar lá atrás do espelho, né? Dois raios de luz partindo do objeto, batendo no espelho e sendo refletidos. Vamos lá? Paralelo, pelo foco, paralelo, pelo centro, bate e volta, pelo vértice, é simétrico. Lembraram? Olha os raios de luz refletidos. Quando eu olho eles na frente do espelho, à esquerda ali, eles estão se distanciando. Então significa que eles vão se encontrar em algum ponto ali atrás do espelho. Prolonga os raios de luz refletidos, olha onde eles se encontram, a gente vai ter a imagem ali. Observa que essa imagem é virtual porque teve que prolongar os raios de luz refletidos. Quando eu for ver a distância da imagem ao espelho, que é o pelinha, observa que essa imagem está atrás do espelho. Então, essa distância pelinha vai ser um valor negativo. Tranquilo? Esquece isso não, hein? Toda imagem real, pelinha positivo. Toda imagem virtual, pelinha negativo. Tranquilo? Pessoal, agora a equação do aumento linear. Essa equação do aumento linear vai relacionar a altura do objeto com a altura da imagem e a distância do objeto ao espelho com a distância da imagem ao espelho. Vamos lá, ó, representar isso daí. Eu escolhi o espelho côncavo, o objeto colocado depois do centro de curvatura. Se eu lembrar da segunda aula de espelhos esféricos, essa imagem vai ser real, vai ser invertida, menor que o objeto e vai ter que estar num ponto entre o centro de curvatura e o foco. Vamos lembrar disso? Vai lá, dois raios de luz partindo do objeto, olha, paralelo, pelo foco, paralelo. Lembraram? Primeira aulinha, olha onde os raios de luz refletidos se encontraram. Então a gente tem a imagem localizada naquele ponto.
O O é a altura do objeto, I a altura da imagem. Lembra que o P é a distância do objeto ao espelho e F', né, a distância focal, que é a distância do foco ao espelho, e o P' é a distância da imagem ao espelho. Essa equação do aumento linear é essa equaçãozinha que apareceu aí. A gente vai ter A é igual a I sobre O, igual menos P' sobre P. O A é o aumento linear, pessoal. Esse aumento linear ali vai falar para a gente quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. É um valor numérico adimensional, então é um número sem unidade de medida, tranquilo? Lembra que o I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P' é a distância da imagem ao espelho e o P é a distância do objeto ao espelho. Então lembra da equação do aumento linear. Lembra que o menininho falou para todo mundo que tinha uma fimose e aí todo mundo riu da cara dele. Ele foi ao médico, o médico cortou a fimose. Aí ele chegou todo contentinho falando para todo mundo: aí, ó, tô com menos uma pelinha na minha pingolinha. Ai, equação do aumento linear, gente. Pessoal, referencial de Gauss aqui, olha, alguns sinaizinhos que a gente tem que guardar também. A imagem I. Se a imagem for direita, o I vai ser um valor positivo, um valor maior que zero. Se a imagem for invertida, o I, que é o tamanho da imagem, vai ser um valor negativo. Vamos pegar os desenhos para lembrar disso? Olha lá, peguei o espelho convexo agora para usar como exemplo. Olha, o objeto está colocado na frente do espelho. Lembra que o foco e o centro de curvatura do espelho convexo estão atrás do espelho. Se eu lembrar da segunda aula de espelhos esféricos, a imagem vai ser, vai ser virtual, direita menor que o objeto e vai estar num ponto entre o foco e o vértice desse espelho. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, pelo foco, paralelo, paralelo, pelo foco, inverti, né? Paralelo pelo foco. Observa lá, o raio de luz chega no espelho paralelo ao eixo principal, é refletido passando pelo foco. Lembra que o foco está atrás do espelho, eu tive que fazer o prolongamento, hein? Agora peguei o raio de luz que chega pelo vértice, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Prolonga os raios de luz refletidos, olha onde está localizada a imagem. Que essa imagem é virtual, né? E é direita. Então, o valor do I ali, o tamanho dessa imagem, vai dar um número positivo. Vamos olhar agora um outro exemplo. Olha, peguei o objeto localizado depois do centro de curvatura de um espelho côncavo. Pega os raios de luz. Paralelo, pelo foco, paralelo. Olha onde os raios de luz se encontraram. Essa imagem é uma imagem invertida, então o valor do I ali vai ser um valor negativo. Tranquilo? Belezinha? Pessoal, mais uma coisa do referencial de Gauss que a gente tem que lembrar. Toda imagem que for invertida, ela vai ser real, certo? Então lembra, se ela é real, ela é invertida. Para ela ser real, o P' tem que ser positivo. Para ela ser invertida, o I tem que ser negativo. E toda imagem virtual, ela é direita. Só que eu tenho que lembrar que se ela é virtual, o P' é negativo. Para ela ser direita, o I tem que ser positivo. Então observa ali, olha, o sinal do P' é contrário, é oposto ao sinal do I. Se o P' for positivo, então o I é negativo. Se o P' for negativo, então o I é positivo. Vamos lembrar lá, olha, peguei um objeto localizado entre o centro de curvatura e o foco de um espelho côncavo. Dois raios de luz saindo do objeto, olha, sai do objeto, chega paralelo ao eixo principal do espelho, é refletido passando pelo foco. Pega o outro, chega no vértice, é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Olha onde os raios de luz refletidos se encontraram, é onde a gente tem a imagem, certo? Então observa, essa imagem é real, o P' é positivo, está na frente do espelho. Essa imagem é invertida, então o I é negativo. Olha outro exemplo, objeto localizado entre o foco e o vértice de um espelho côncavo. Dois raios de luz saindo do objeto, olha lá, paralelo, volta passando pelo foco, pelo vértice, volta simetricamente em relação ao eixo principal. Percebe que para obter a imagem, a gente vai ter que prolongar os raios de luz refletidos.
prolonga os raios de luz refletidos, a imagem vai se encontrar lá atrás do espelho. A gente tem uma imagem virtual, olha lá o pelinha atrás do espelho, então esse pelinha tem que ser negativo. Só que é uma imagem direita, então o I é um valor positivo. Então lembra, sempre o I e o pelinha sinais opostos, hein? Um é positivo, o outro tem que ser negativo. As equações que a gente não pode esquecer. Lembra que o menininho chegou e falou para todo mundo: oh, eu tenho uma fimose. A gente teve que explicar o que era uma fimose, que ninguém sabia. Ele falou: uma fimose é uma pingolinha mais uma pelinha. Todo mundo riu da cara dele. Ele foi ao médico e o que fez? O médico cortou a pelinha. Aí ele chegou todo contente e falou para todo mundo: aí, ó, tô com menos uma pelinha na pingolinha. Beleza, pessoal? Então essas são as equações. A gente não pode esquecer dos referenciais ali. Quando que o sinal é positivo, quando que o sinal é negativo. Belezinha? Galera, valeu! Tchau!